somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Tá na hora de falar do Cruzeiro, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro no 3036 1666, para atualizar todas as informações do time celeste. Meu amigo Samuel Venâncio, bom dia para você, Samuel. Bom dia, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h37, quarta-feira, 22 de abril. Antes de tudo, quero parabenizar aqui meu irmão Flávio Venâncio, está aniversariando hoje, completando aí mais um ano de vida. Grande baiano, está lá em Araçaí, pai do Elias, marido da Thalita, filho do JV. Baiano, Flávio Venâncio, um abração para você, que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá, Emerson Pansieri, uma semana que está aí caminhando para chegar na sexta, e até sexta-feira o presidente em exercício do Cruzeiro, o José Dalai Rocha, ele vai definir a comissão eleitoral. Aquela confusão que teve, né, o Dr. Paulo Cifuentes, na condição de vice-presidente do Conselho, de secretário da mesa diretora do Conselho Deliberativo, ele havia anunciado a formação, a constituição da comissão eleitoral, e aí veio o José Dalai Rocha em um comunicado no site oficial do Cruzeiro, anulando aquela formação e dizendo o seguinte, que aquela deliberação da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, ela ficaria sem efeito, ela ficou sem efeito com o novo documento, o comunicado do Dalai, e dizendo que até 24 de abril de 2020, que é sexta-feira, hoje dia 22, que a comissão eleitoral, ela seria formada, constituída em observância ao estatuto e ao regimento interno do clube. E aí vamos aguardar então esta comissão eleitoral para definir todos os detalhes da eleição do dia 21 de maio. Por enquanto, essa questão da pandemia, e aí tudo precisa ser analisado, como que seria uma votação presencial em vários turnos, enfim, para minimizar aí uma aglomeração, né, dos conselheiros para votar, ou teria uma outra forma, uma votação virtual, ou em alguns dias, enfim, a comissão eleitoral será responsável por conduzir todo este processo para o Cruzeiro ter a eleição e para seguir aquilo que foi registrado em ata, que a partir do dia 1º de junho, o Cruzeiro terá um novo presidente e o Cruzeiro terá um novo presidente, uma nova mesa diretora no Conselho Deliberativo. Enquanto isso, na bola, os estudos seguem para tentar uma retomada no início de maio aos treinamentos, ainda que de uma forma bem inicial. O Dr. Sérgio Campolina já explicou toda a situação aqui na Itatiaia. E além disso, está até no nosso site hoje a comissão técnica querendo resolver o elenco do Cruzeiro. O Enderson Moreira, ele já deu o recado, né? Não quer um elenco muito grande, um elenco inchado, de 28 a 30 jogadores no máximo, que ele considera o ideal. Falamos aqui esses dias sobre atletas que retornarão para o time sub-20. E além disso, outros jogadores podem ficar sem espaço. Ontem na turma do bate-bola, eu informei que o Cruzeiro tem hoje 5 centroavantes. E isso deve mudar com o Enderson Moreira. O Marcelo Moreno, nosso Júnior Brasil, perguntou ontem até para o Marcelo Moreno sobre ser titular absoluto. E hoje isso não é segredo para ninguém. Marcelo Moreno, o jovem Thiago, que passa a ser o substituto imediato, pelo menos penso assim. Júnior Brasil também deve concordar. Tem o Vinícius Popó, tem o Judivan e tem o Robertson. Ontem eu falei com o Jorge Américo, que é o empresário do Robertson, e ele me disse que antes da parada, da paralisação, teve sondagem de outra equipe pelo atacante Robertson. Só que
ele ainda conversava com o Ocimar Bolicenho, diretor de futebol. O Roberson ficou fora da lista dos relacionados no jogo contra o Coimbra. E aí, vamos ver se chega alguma coisa, de repente, ele sendo aí não a primeira opção, né, para substituir o Marcelo Moreno, pode acontecer uma negociação, mas tudo ainda no campo da hipótese. O certo é que esse elenco, que hoje tem 35 com Regis 36, no site oficial da Itatiaia estamos considerando até o zagueiro Dedé, que é uma particularidade, né? Porque o Dedé vai demorar a voltar aos gramados e quando voltar, não acredito que vai ser aqui no Cruzeiro. Então com o Regis 36, com o Patrick Bray que volta 37, com mais 3 reforços, um lateral direito, um lateral esquerdo e um atacante de velocidade, 40. Tá fácil a missão do Anderson Júnior Brasil, de 40 passar para 28 a 30. É certo que muitos atletas vão voltar para o sub-20. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia, Samuel. Grande abraço para a CL, amigos e amigas. Eu tô com você, viu? O Thiago é o substituto, jogador que apareceu muito bem. Roberson, eu entendo que o Cruzeiro tem que buscar negócios. O Cruzeiro tem aí a alternativa de um Judivan, que é um menino que, olha, ele foi covardemente tirado de campo por muito tempo e tem muito potencial, mas a gente sabe que ainda parece que o corpo dele não consegue ter um bom rendimento, mas é um cara que pode até jogar também pelos lados. O Popó tem essa questão, pode ainda voltar até nesse sub-20 aí para pegar um pouco mais de cancha, pegar um pouco mais daquilo que o Adilson até falou, se for o caso, mais força, mas em outras posições, e a gente sabe que tem, viu, Samuel, algumas outras posições de jogadores que não conseguiram mostrar tanta utilidade. Eu acho que se ficar nessa casa aí de 30, aí é até razoável, tá? Se você começa a apertar muito, e a gente tem que entender, e a gente sabe, apesar de que o Cruzeiro, a Copa do Brasil é uma situação difícil, pode até significar que o Cruzeiro se recupere com o Anderson e prosseguir, mas o foco do Cruzeiro, a energia do Cruzeiro, a gente sabe que é o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, dependendo de como for encavalado data para ser uma em cima da outra, e pode ser que seja essa a tendência, com poucas datas de respiro, você precisa ter um elenco pelo menos aí com 30 jogadores, porque expulsão, machucado, jogador que às vezes vai para uma cirurgia, jogador que entra numa fase ruim. Então eu imagino que 30 nomes é um número legal, e a gente sabe que tem peças como Roberson, até um João Lucas, pode falar, pode ser um bom reserva. Às vezes eu acho que abrir espaço numa situação para um jovem pode ser até mais interessante, tendo um lateral efetivo, uma solução. Então acho que assim, ele vai queimar um pouquinho de cabeça, mas não é o maior dos problemas não, viu, Pancieri? Ô, Brasil, vou fazer uma pergunta para você. Samuel está no circuito, 11 horas e 45 minutos, marcou o sinal eletrônico, o noticiário do Cruzeiro aqui dentro do Rádio Esportes, dentro da linha do que a gente acompanha dia após dia no noticiário do Samuel, e o que a gente já ouviu de Micali, Drubski, Anderson Moreira, de quem já participou da base do Cruzeiro. Talvez não seja também o momento dessa avaliação que o Anderson está fazendo, melhor dizendo, de colocar alguns desses atletas realmente na base, voltar, e não é demérito nenhum para esses garotos, porque não pode queimar etapa, Júnior Brasil. Você concorda com essa situação? Eu concordo, só vou acrescentar um dado. Hoje, nesse trabalho de avaliação, isso é muito pessoal, de técnico para técnico, até em função do sistema que ele vai implantar. Às vezes um jogador vai se encaixar muito mais na ideia de um técnico do que na ideia do outro. Então a gente tem que ter essa noção. Só que o seguinte, parceiro, tudo que ele for avaliar nesse momento, vamos pegar especificamente no caso do próprio Popó, é complicado, porque ele não tem ali a parte prática. É subjetiva a análise, vai ver um jogo, alguma coisa, e é pouco. Então o que deveria acontecer? Assim que a bola voltar, os treinos voltarem, ele ter mais um prazo para fazer esse enxugamento do grupo. Porque a gente falar agora num caso como esse, tem casos que não. A gente sabe que o Roberson foi um equívoco, que não vai ser solução, mas no caso de um Popó, não.
Eu acho que assim que voltar a ver o treino, dá um tempinho para que ele possa olhar e avaliar. Pois é, 11h47 e uma outra questão, estamos ao vivo aqui no Rádio Esportes, é a parte financeira. De repente você, reduzindo aí algumas peças, você consegue um momento melhor, né, para ter uma folha financeira em meio a essa dificuldade com a pandemia, que a situação se agravou e todo mundo sabe disso. Então o Cruzeiro busca outras formas de receita e dando uma reduzida aí, de repente, em algumas peças, né, que tem um salário um pouco maior, porque a garotada da base, o salário é bem pequeno neste momento da temporada 2020. E até sobre estas receitas, não é segredo também que o Cruzeiro colocou à disposição aí do mercado alguns jovens atletas. Sobre Kaká e sobre Maurício, já trouxemos a informação aqui na Itatiaia, empresários dos dois atletas dizendo que nenhuma proposta oficial existe neste momento. Eu falei com o Nenezini, que é o empresário do Kaká, eu falei com o César Godoy, que é o empresário do Maurício. Tem sondagem, tem consulta, mas nada ao ponto aí de fechar uma transação, uma venda, até porque a questão da pandemia, ela também está nesse cenário, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, quando o futebol vai voltar, quem vai pagar, como que o jogador vai fazer exame. Então, esses empresários acreditam ser difícil neste momento qualquer negociação. Existe o desejo do Cruzeiro, porque precisa fazer receita, agora tem que ser proposta vantajosa, né? São dois grandes valores do Cruzeiro, o jovem zagueiro Kaká e o jovem meia Maurício. Não pode ser qualquer proposta, né, Brasil? Não pode não, de forma alguma, Samuel. Você está mais do que certo, até porque especificamente, falando aqui do Maurício, o Cruzeiro não detém 100% do jogador. Então tem que ser uma coisa que seja boa, que seja algo que possa ajudar o Cruzeiro, e a gente sabe que a grana no momento também ajuda. E vamos supor, viu, Samuel, fazer uma projeção, sai Kaká, sai Maurício, só que já são dois jogadores, o Cruzeiro buscou zagueiros. Então a gente tem que analisar nisso, pintando uma oportunidade de negócio. Agora é difícil você mensurar hoje um negócio ante a esse quadro que a gente está vivendo, em um negócio rentável. São joias valiosos. Se for um negócio bom para o clube, ótimo, porque é um dinheiro que pode ajudar muito. Agora, você foi feliz na lembrança de que garotos custam barato. Você quer ver um jogador que hoje, Samuel e Pansieri, eu entendo que é difícil, a gente viu que ele não tem mercado, não é barato e nem sei se rende tanto. O Cabral. Ou seja, não adianta virar e falar, ô Cabral, vamos arrumar aqui um distrato. Às vezes você não consegue. Então algumas situações podem não se concretizar por conta até da dificuldade do cara ser recolocado no mercado. Exatamente. Então todas estas situações estão sendo estudadas. E por isso o Anderson Moreira assistindo tudo que ele pode para definir quem desce para o sub-20, quem não será aproveitado. O certo tem jogadores que subiram da base que serão aproveitados, né? O Anderson, recentemente, naquela entrevista que repercutimos aqui ao portal Deus Me Dibre, ele elogiou bastante o Jadson, por exemplo. Este é um garoto de 18 anos e que vai seguir aí normalmente no elenco. O Pedro Becalho, fica uma interrogação. Os outros que subiram também. Então vamos aguardar o que vai fazer o técnico Anderson Moreira para ter este elenco enxuto, sem contar também que não dá para reduzir tanto, porque quando o futebol voltar, meu amigo, é quarta, domingo o tempo inteiro neste calendário que vai ficar bastante complicado com a retomada do futebol após a pandemia. 11h51, daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro aqui no